Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Produção de Alimentos Industriais 2. Ao longo do nosso curso, estaremos conhecendo um pouco sobre a produção de alimentos industriais. Vamos explorar o mundo dos macro e micronutrientes, a importância das enzimas, as operações utilizadas na tecnologia de alimentos, as alterações nos alimentos, os métodos de conservação, as embalagens para alimentos e, claro, o controle de qualidade. A nossa aula de hoje será dividida em duas partes. Na primeira, irei falar sobre a importância da ciência e tecnologia dos alimentos. E na segunda parte, irei falar sobre os macro e micronutrientes e sobre os grupos de alimentos. A tecnologia alimentar é o vínculo entre a produção e o consumo dos alimentos e se ocupa de sua adequada manipulação, elaboração, preservação, armazenamento e, claro, comercialização. Para que possa alcançar um bom rendimento, a tecnologia de alimentos estar intimamente associada aos métodos e progressos da produção agrícola, de um lado, e aos princípios e práticas da nutrição humana, do outro lado. Há ainda quem duvide da utilidade de incluir na dieta produtos alimentícios industrializados, porque a elaboração pode destruir, em pequenas proporções, os nutrientes. Nos últimos tempos, tem-se conseguido reduzir consideravelmente essas perdas pelo uso de técnicas aperfeiçoadas. Por outro lado, a utilização em grande escala de alimentos elaborados proporciona uma boa oportunidade para aumentar o valor nutritivo de certos alimentos de consumo, com determinados nutrientes como proteínas, vitaminas, ferro, cálcio, entre outros, que são obviamente deficientes na sua forma natural. Essa complementação nutricional é praticamente impossível de ser realizada no produto em seu estado natural. Os alimentos elaborados e os alimentos mais nutritivos virão fornecer à dieta novos produtos particularmente ricos em determinados nutrientes, com o propósito de compensar certas deficiências nutricionais bem específicas. Além disso, os alimentos industrializados são produzidos em condições higiênico-sanitárias e, consequentemente, segura de uso pelo consumidor, o que nem sempre acontece com o alimento in natura, já que não tem todo esse controle, principalmente da sua qualidade no aspecto microbiológico. Graças à racionalização das técnicas agropecuárias, a produção de alimentos tem aumentado em certos países. Porém, em outros países, os níveis de produção são inferiores ao do crescimento demográfico. E para resolver esses problemas da fome, será, portanto, necessário que se produzam mais alimentos e que sua distribuição se processe mais regularmente por toda a extensão terrestre. O papel, então, da ciência e da tecnologia de alimentos é o de corrigir tais deficiências e, para tal, deve utilizar os conhecimentos propiciados pelas diversas ciências relacionadas a isso. Pode-se dizer que, de um modo geral, que o vasto e complexo campo da ciência e tecnologia de alimentos está alicerçado em quatro áreas fundamentais: a nutrição, a química, a biologia e a engenharia. Vamos falar agora sobre os constituintes dos alimentos e suas funções. Com a finalidade de indicar de forma prática uma alimentação desejável sob o ponto de vista de seu conteúdo em nutrientes, convencionou-se repartir os alimentos em grupos básicos. E nesses grupos predominam
nos quais predominam ou proteínas, ou carboidratos, ou lipídios, ou vitaminas e minerais. E é baseado nisso eles foram separados em grupos. Os autores que fizeram essa separação costumam fazer essa divisão em 3, 4, 5 ou 6 grupos, neles incluindo diferentes distribuições, alimentos indispensáveis ao regime diário. Bora falar primeiro do grupo do leite, leite e seus derivados. O leite e derivados, como o leite em pó, o evaporado e especialmente o queijo, contém alto teor de proteínas de valor biológico em razão dos aminoácidos que eles possuem. Essas proteínas, consideradas completas, como as da carne, as do ovo, são indispensáveis para a síntese das proteínas específicas do nosso organismo. Além do seu conteúdo proteico, o leite e o queijo, por exemplo, constituem a maior fonte de cálcio absorvível à disposição do homem. Com estes alimentos, o indivíduo também tem assegurado material suficiente para a formação e estabilização de seu sistema ósseo e dentário. Carnes, ovos, leguminosas e frutas secas oleaginosas. As proteínas desse grupo, como as do leite, são indispensáveis para a elaboração no organismo de proteínas próprias dos seus tecidos. O fígado, além de seu teor proteico, ele é rico em ferro, vitamina A e riboflavina. A terminologia carne abrange as que procedem de bovinos, porcinos, caprinos, pescados e a de outros animais de carne comestível. Já em relação aos ovos, mesmo de diferentes origens, aves, tartarugas, peixes, etc., eles têm o mesmo valor nutritivo. As leguminosas, principalmente soja, têm proteínas, carboidratos, fósforo, ferro e a niacina. As proteínas, por serem vegetais, são inferiores, com exceção da soja, castanha de caju, castanha do Pará e amendoim, elas são inferiores às dos animais. As frutas secas oleaginosas são ricas em proteínas e gorduras. As castanhas do Pará e de caju são as mais constantes no cardápio comum. As amêndoas, nozes e avelãs são de consumo mais limitado e por ocasião do período, obviamente, natalino. Já no grupo das frutas e vegetais, encontramos muitas vitaminas, principalmente vitamina C, no caso o ácido ascórbico. Nós vamos ter também minerais, celulose e água. O mamão, manga, melão contém muita vitamina A. As frutas tropicais suprem o requerimento da vitamina A e vitamina C. Os vegetais também são excelentes fontes de vitaminas, como já falamos, e principalmente fibras. Em relação ao grupo dos cereais e derivados e também açúcares, podemos dizer que os cereais, especialmente o arroz, trigo e milho e os seus derivados, como farinha e macarrão, têm largo curso na alimentação e representam o maior percentual de nutrientes energéticos do regime. Peculiaridade específica dos cereais é a de, na cocção, absorver água e aumentar 3 vezes de volume. Esse fato propicia, por exemplo, o crescimento do arroz, embora proporcionalmente reduza o seu teor nutritivo. Já os açúcares, obviamente, 99 a 100% deles é carboidrato. E cuidado, devem ser consumidos com moderação. Os óleos são extraídos da soja, milho, oliva, algodão, amendoim, girassol, entre outros. Pela presença de ácidos graxos, ácidos poliinsaturados, os melhores óleos sob o ponto de vista nutritivo são os da açafroa e do girassol. As gorduras vegetais são representadas pela margarina, banha de coco e gorduras hidrogenadas. Nas gorduras animais fazem parte desse grupo as gorduras animais teciduais e a do leite e da manteiga, do creme, etc. As gorduras animais contêm colesterol e maior teor de ácidos graxos saturados. As gorduras de peixe constituem uma exceção, já que elas apresentam uma grande porcentagem de ácidos poliinsaturados. Os macronutrientes são a água, os carboidratos, os lipídios e as proteínas.
Para o nosso vídeo não ficar muito extenso, vou resumir algumas das suas funções. A água. A água, além de um solvente universal, ela participa de várias reações químicas no nosso corpo e nos ajuda no controle térmico. Os carboidratos são fontes primárias de energia. Os lipídios já são fontes secundárias de energia, participam na produção de hormônios e têm funções estruturais no nosso corpo. As proteínas também têm funções estruturais e também têm funções hormonais e funções enzimáticas. Os micronutrientes são os sais minerais e as vitaminas. Os sais minerais podem ter funções diversas, que mudam de acordo com o sal que estivermos falando. A mesma coisa acontece com as vitaminas. Cada vitamina tem o seu papel importante, mas de forma resumida, todas elas são cofatores essenciais para que vários eventos possam ocorrer de maneira correta no nosso organismo.